segredo da boa palestra é a memória. A gente deve levá-la sempre no bolso. Muito boa tarde, caros confrades, né? Aqui realmente a gente observa verdadeira festa da alma, né? Com essa sintonia de propósito, os temas muito bem pensados, é óbvio, muito bem planejados, mas quando a gente chega para assistir, além do rico aprendizado, a gente também observa uma coisa, que há um encaixe, uma fluidez, uma organicidade em todos os trabalhos, né, que realmente ultrapassam as nossas capacidades. Então, nós vamos falar hoje sobre o tema o bem e o mal, que é um tema que, em conhecendo bem, nós não precisaremos tratar. Então, de acordo com Sócrates, que Kardec aponta sensatamente como um dos precursores das ideias cristãs e espíritas, é bom que nós reconheçamos logo de saída o seguinte: nós não sabemos o que é o bem e o mal. Vamos começar por esse ponto. Se soubéssemos, não erraríamos. Porque quem sabe, não de ouvir falar, não de ter lido, mas quem sabe, por experiência, por meditação profunda, por entendimento pleno, o que é certo e o que é errado, não comete erros, não escolhe mal, não opta pelo mal, não opta pelo prejuízo de si mesmo e do seu semelhante. É só a ignorância, é só o despreparo, é só a falta de estofo, de bagagem, de capacidade que levam o espírito a cometer erros de natureza moral e também os erros de natureza intelectual, porque quando a gente erra por não saber ou por confundir o certo com o errado, a gente também é ignorante. Então, em ambos os casos, o que falta é amadurecimento. Isso nos leva a conclusões importantíssimas, de acordo com Kardec e Leon Denis, que são os temas, mas também de acordo com todas as almas puras e sábias que já pisaram sobre a Terra. Isso nos leva a concluir que o errado é digno de pena e de misericórdia, e não de punição. Não é digno de ser ostracizado, execrado, mas é digno de ser corrigido, educado. E, na medida em que isso não for imediatamente viável, e na maioria das vezes não é digno de ser tolerado, com paciência. É assim que a gente lida com o mal. Nós o esperamos esvaecer, diminuir, apagar-se naturalmente, como um incêndio que não é de responsabilidade nossa. Estou falando, claro, do mal no outro. O mal em nós, às vezes, também não podemos superar imediatamente. A gente vai ter que esperar aquelas ânsias, aquelas dificuldades, aqueles vícios perderem a força, perderem a energia psíquica do homem velho, dos hábitos arraigados, das repetições, dos maus pendores, das paixões que, em parte, são moduladas pelo corpo, são estimuladas pelo corpo, né, de acordo com a sua programação para a sobrevivência, para a reprodução, para garantir os privilégios de si em desfavor do outro, mas, embora programados, né, filtrados pelo corpo, são sempre da alma. A causa última do mal, assim como a causa última do bem, dos vícios, das paixões e também das virtudes, dos talentos, é o espírito. É aquele ser que realmente detém o patrimônio da ação, da vontade, da decisão. Aquele ser livre, inteligente, racional, que olha 2, 3, 5 opções e escolhe aquela que mais lhe apraz. Nem sempre as que deseja, às vezes aquelas que não deseja, mas que entende ser o certo. E para isso, o espírito precisa já estar muito seguro de que o caminho da racionalidade é o caminho. Então, para a gente entender como Allan Kardec e Leon Denis trabalham a ideia do bem e do mal, nós precisamos entender a base do pensamento de Kardec e Leon Denis. Por sorte, ela é a mesma, então eu não vou aqui cometer o crime de entregar para vocês um excesso de conceitos
que seriam difíceis de digerir. Mas eu preciso da sua máxima atenção, preciso da sua máxima contribuição, porque agora eu vou revelar para vocês os 3 pilares ultra complexos, ultra elevados e ultra sublimes do pensamento de Kardec e de Leon Denis. São 3. Deus. Deus e Deus. E é a partir dessa augusta ideia, aplicada a tudo, que Kardec e que Leon Denis vão entender, interpretar e propagar uma filosofia, um ensinamento que é ele todo religioso, científico, filosófico, mas essas 3 formas, ou essas 3 pontas do ensinamento, elas dependem totalmente de uma escolha, de uma base, de um fundamento ainda mais primário do que o dessas 3 disciplinas, por assim dizer, ou desses 3 modos de pensar, por assim dizer, que é a augustíssima e elevadíssima ideia de Deus. É a partir da ideia de Deus que nós vamos fazer o entendimento dos fenômenos espirituais. É a partir da ideia de Deus que nós vamos fazer o entendimento, vamos chegar ao entendimento perfeito do que é o bem e o mal, qual é o problema do ser, do destino, da dor, qual é o motivo da nossa existência, o sentido da tua vida, da minha vida, da vida de cada ser humano, do universo, não no particular, não aquele sentido que nós damos por escolha da nossa vida, de quem nós somos, do lugar que nós estamos, mas nosso sentido enquanto espíritos. Nós já sabemos qual é o sentido para esses autores. É o progresso, é a evolução, é o crescimento para um estado de alma. O quê? Desprendido, feliz, livre, pleno. São essas palavras que enchem, né, o nosso coração, que nos fazem brilhar os olhos. E essas palavras, elas ressoam vazias se nós não tivermos a bagagem, o estofo do espírito realmente amadurecido, sensibilizado, compreensivo, desprendido, purificado das mazelas, das paixões, dos vícios. Então, o nó da questão, o que torna toda a questão do bem e do mal, da separação entre o bem e o mal tão difícil, é precisamente o fato de que a perfeitíssima compreensão da questão depende da nossa pureza interior. E ela não estando realizada, o que nós fazemos? Nós interpretamos pela metade, aos tropeços, de acordo com as nossas limitações, com a nossa perspectiva. E isso redunda em quê? Que mesmo com boa intenção, a gente vai fazer uma coisa, a pessoa do lado vai fazer o oposto. A gente acha que o bem é isso, a pessoa do lado acha que é o oposto. Um vota num candidato achando que vai salvar o universo. O outro vota no outro candidato achando que vai salvar o universo. E ambos estão errados, porque com o amadurecimento espiritual, nós vamos ter uma visão cada vez mais, e isso nos promete exatamente quem fez o amadurecimento, quem atingiu o estado de depuramento, desprendimento, de elevação espiritual, eles vão dizer o seguinte, que tudo depende de uma visão mais integrada das coisas, tudo depende da ideia de Deus. Por isso Kardec, na Gênese, ele começa ali, no caráter da revelação espírita, ele começa dizendo exatamente isso, né? É a ideia de Deus que constrói, ou sobre a qual está baseada toda e qualquer filosofia, inclusive as filosofias ateístas ou materialistas. E é a partir da ideia que você tem de Deus que vão se desdobrar a moralidade, a noção de ciência, de natureza, de universo, porque quanto mais abrangente, quanto mais bela, quanto mais justa for a ideia que você tem de Deus, melhor, mais abrangente, mais justa vai ser a tua ideia de moralidade, de natureza, de religiosidade, de sentimento, de entendimento. Então, para qualquer lado que a gente olhe, a gente precisa espiritualizar o olhar, elevar o olhar
através da inserção do conceito de Deus nessa esfera. E nós vamos ver que o pensamento dá certo, essa linha de pensamento funciona. Porque o que é a matemática? A matemática é o campo sublime da exatidão, onde nós sabemos com certeza absoluta o que está correto, o que está errado. Qualquer pessoa bate o olho e não há controvérsia possível a respeito de que isso aqui não está certo. A gente aprende na escola e isso se verifica nas galáxias distantes ou nas últimas medições possíveis da partícula mais infinitesimal, da criatura mais minúscula. O que é a vida? A vida é fibrilar, pulsar, ansiar, desejar, sonhar, em uma palavra, né? Aspirar a crescer, a ir mais além, ir mais adiante, né? Desde lá da bactéria, que quer, sem saber, né? Ela só quer comer, ela só quer chegar numa outra substância, num outro organismo, mas essa ânsia, essa necessidade que a move é uma busca que ela ainda não sabe explicar de alguma coisa. E como ela não tem ferramentas, ela não tem intelecto, ela não tem racionalidade, ela não tem opções, e por não ter opções, o que ela faz? Ela digere coisas e passa a sua vida a fazer isso. E aí nós vamos progredindo na escala e vamos observar que os animais eles vão diversificando o seu comportamento. Diversificando, surgem mais opções. Havendo mais opções, eles começam a poder escolher. O animal tem vontade de comer, mas ele também tem vontade de brincar às vezes. E às vezes ele posterga um pouco a comida, a gente observa isso num cachorro. Né? O cachorro olha para o prato, né? Para a tigelinha, ele está com vontade, mas ele também está empolgado com a brincadeira, ele deixa para um pouco depois. Quer dizer, ele consegue suplantar sutilmente, levemente, o instinto em favor de uma outra atividade que não é tão instintiva, que não é tão estereotipada e mecânica. E aos poucos a gente vai entrando no reino nominal e nós vamos observando que isso também acontece conosco. Em muitos aspectos da nossa vida, nós não parecemos não ter escolha. Nós somos movidos por um automatismo, por impulsos, por viciações muito profundas. Você foi acostumado, educado, seu corpo ele está treinado, né? Suas conexões neurais estão todas voltadas para aquilo. Então, você, sem querer, você já, às vezes, sem saber como você chegou no lugar, você já está no lugar começando a fazer e você se dá conta, e aí o uso do livre-arbítrio é mais difícil, ele é mais limitado. E à medida que o espírito vai se desprendendo dessas prisões, dessas cadeias materiais, que não são da carne, né? São cadeias da sua própria materialidade do espírito, né? Da densidade específica daquele espírito, com esse desprendimento, com o afastamento dessas estruturas velhas, o espírito vai conseguindo escolher livremente aquilo que ele julga racionalmente correto, não mais aquilo que ele, por instinto, por compulsão, busca sem saber por que está buscando. Mas aí, Kardec e Leon Denis vão dizer exatamente o quê? A gente concorda com isso tudo. Lemos, ouvimos as palestras, discutimos no grupo, ok, 100% de acordo. Chega lá, não consigo fazer. Faço errado. Por quê? O que acontece? Aí vem um outro aspecto da doutrina, que é o aspecto do esquecimento da realidade espiritual, que é uma condição típica da encarnação. Estando no corpo, nós perdemos a lucidez, a clareza, a certeza intuitiva e também a certeza, mais do que intuitiva, da visão da realidade, como as coisas funcionam, e nós nos acostumamos a lidar com as imediatidades da vida. Tem que comer, tem que sobreviver, tem que escapar do perigo, escapar do desconforto, e aí nós vamos tocando a nossa vida. Quando a gente vê, a gente está com 10, 15 anos de idade, já, de novo, totalmente condicionados a esses mecanismos de garantia do bem-estar físico. E aí a gente já está preocupado, aos 14, 15 anos, a gente já está começando a pensar no dinheiro, o que vai fazer da vida, porque o bem-estar físico se tornou
a questão primordial. E houve o esquecimento daquilo que era importante para o espírito. E aí, o que Kardec e Leon Denis vão dizer? Bom, isso acontece, mas isso não é lamentável. Com o tempo, o espírito vai superando essas tendências mesmo encarnado. E acontece também por um bom motivo, porque o esquecimento, ele faz parte do grande mecanismo depurador do próprio espírito. Então, o grande projeto moral, que é o projeto principal do universo, e quando a gente está discutindo, né, o que é o universo, o que é o cosmos, o que é a criação com C maiúsculo, a resposta ela tem que passar fundamentalmente pela ideia da moral. O bem e o mal não é aquilo que os materialistas acreditam, um subproduto que surge depois que um subproduto, que é a inteligência, surge, depois que um subproduto, que é a vida, surge, depois que o universo material cria certas condições em alguns poucos planetas para o surgimento da vida, da inteligência, e aí essas inteligências vão talvez inventar regras comportamentais e morais. Então, a visão materialista, ela coloca a moralidade, o bem e o mal, como um subproduto. A visão teocêntrica, né, tem Deus no centro da sua filosofia, ela coloca a questão moral como a primeira. E o mundo e todos os mecanismos biológicos, físicos, químicos, todo esse aparato é feito para nós, para o nosso progresso moral, para a capacidade de discernimento do bem e do mal, para o aumento da capacidade de escolher o bem em detrimento do mal, e sendo assim mais livre, mais liberto das propensões automáticas, dos arrastamentos automáticos da matéria. Então, na visão espiritualista, nós vamos observar justamente isso. O bem e o mal são o fundamento do universo, de tudo aquilo que existe. O propósito do universo e o propósito de todos os fenômenos que nos cercam, todos, é aperfeiçoar, facilitar o nosso estudo, o nosso progresso, o nosso fortalecimento enquanto espíritos. Nós somos o fim último da criação. A melhoria dos espíritos é a meta do universo inteiro, do programa todo, inclusive das muitas partes que a gente ainda nem conhece da natureza. A gente vai conhecer depois e entender como que elas colaboram com o nosso aperfeiçoamento. Então, vejam bem como é que a visão ela vai migrando de um tema ao outro. Eu vou citar aqui algumas perguntas do Livro dos Espíritos, na verdade, não vou citar nem a pergunta nem a resposta, mas só o tema das perguntas para vocês verem o encadeamento lógico da coisa. 620, pergunta 620. Encarnado, o espírito esquece a lei moral abafada pelos instintos. Mas a lei moral está escrita na consciência, 621, ou seja, esquece, mas não há um esquecimento absoluto. Há como que uma confusão, ou uma névoa espiritual que afasta, uma névoa material, aliás, que afasta o espírito da clara compreensão do que é o bem e o mal. Mas isso não é inacessível às nossas consciências. E Paulo, quando ele é questionado pelos romanos, né, os romanos não conseguiam seguir as leis de Cristo, e pedem para ele assim, uma dica especial, como é que a gente pode apressar o nosso melhoramento, porque vocês, judeus, vocês receberam todas as facilidades de uma lei rígida, um só Deus, um Deus que não é boêmio, que não é adúltero, que não é guerreiro, né, que não tem traços de imoralidade. Os nossos deuses têm isso tudo. Então, para nós, é muito mais difícil nos tornarmos cristãos. Aí, Paulo vai dar uma resposta dura, para variar, né? Os atributos invisíveis de Deus são patentes por meio de todas as coisas criadas. Por isso, são indesculpáveis aqueles que alegam que não conseguem seguir o Evangelho com base no fato de não conhecerem a lei de Moisés. O que Paulo está dizendo? A primeira revelação é ótima, mas ela não é imprescindível. Você pode, através do uso da razão, e todos os povos tiveram os seus missionários, seus espíritos elevados, que através do uso da razão
ou então através do seu patrimônio adquirido espiritual, eles vão apontar o caminho do certo e do errado, do bem e do mal. Bastaria você ter seguido, né, Cícero, ou Sêneca, ou etc, etc, uma série de sábios, Platão, Aristóteles, Sócrates. Se você tivesse feito isso, você saberia o que é o bem e o mal. Mas você não fez. Ou seja, você não usou a capacidade de explorar a lei moral impressa na consciência. Você já tem. Porque a revelação, ela é um segundo método de ensino para aqueles que estão demorando para usar o patrimônio já íntimo, interno, intrínseco da consciência. Aí Deus, caridosamente, envia pessoas que já entenderam a história toda e mostram para a gente como é que tem que fazer. Elas não conseguem apressar muito o nosso progresso, porque, naturalmente, esse progresso depende dos nossos próprios méritos. Mas já ajuda muito você ver alguém que realizou o progresso. Talvez o mais importante dos missionários, dos reveladores de uma lei maior, seja o fato de que eles fizeram o caminho. E quando você encontra um espírito mais elevado, mais puro, você tem a certeza de que é possível, né? Disso aqui pode sair aquilo ali. Isso é muito inspirador, é muito consolador, é muito estimulante ver alguém mais alto, alguém com mais capacidade em todos os aspectos, né? Em qualquer área da vida, mas principalmente na área do progresso da evolução espiritual mesmo. E aí Kardec continua na sequência, né? Bom, e quem seria o modelo dessa lei perfeitíssima? Jesus. Então nós já temos uma facilidade tremenda. Kardec nem precisaria escrever depois tanta coisa sobre moralidade, porque se nós já temos o modelo, a figura referencial de Jesus, e temos os evangelhos, temos as epístolas, temos 2000 anos de grandes espíritos, muito sábios, muito santos, mastigando para nós o evangelho, era para a gente já ter uma quantidade suficiente de material. Aí vai continuar a sequência. Kardec pergunta assim de maneira bem, quase capciosa, né? Mas só Jesus revela as leis de Deus? Aí os espíritos, claro que não. Uma multidão de espíritos elevados já revelou, talvez não na íntegra, né? Mas pelo menos uma parte da legislação divina, das leis que conduzem ao discernimento do bem e do mal. Então nós vamos ver, com aquela visão mais panorâmica das coisas, aquela visão global de um Leon Denis, por exemplo, que todos os povos receberam, não é privilégio de nenhum específico, não é privilégio do povo judeu, não há povo eleito, todos os povos receberam seus grandes condutores, seus missionários, seus reveladores. Kardec, na Revista Espírita, isso também está claro na codificação, mas a Revista Espírita, que é fundamental ler, né, ela também vai mostrar, porque Kardec, de centenas e centenas de cartas, ele seleciona cirurgicamente as que interessam e as que não interessam. Ele vai pegar aqui a dos índios do Peru, que se revelam praticamente espíritas, né? O sujeito foi lá ao Peru e disse, senhor Kardec, isso aí que você diz, essa comunidade dessa tribo de índios faz igualzinho. Eles sabem o que é mediunidade, eles conversam com os espíritos, pedem conselhos aos antepassados, sabem que há bons e maus espíritos, fazem o discernimento de um do outro, né? Então Kardec publica essa carta como a dizer o quê? Sim, isso é o caminho, é a semente daquilo que a gente está discutindo aqui, está nessa tribo de índios que não são alfabetizados, andam nus, né? Como professores de filosofia, segundo se divulga por aí, né? Enfim. Aí Kardec vai falar também dos sacerdotes egípcios. Tem uma comunicação de um índio lá da região da Nova Guiné, alguma coisa assim, ou da Indonésia. Então, tem comunicações do mundo inteiro. Kardec vai falar muito bem dos japoneses, vai falar assim, um povo civilizadíssimo, tem conhecimento, de certa forma, implícito da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos. O conhecimento espírita, ele não é
criado agora, ele não foi inventado agora do nada, ele existe na estrutura da natureza desde todos os tempos. E quem tem olho de ver pode observar nas entrelinhas dos ritualismos, nas entrelinhas dos excessos de preocupação com vestimentas, com templo, com altar, com parafernália, a gente consegue observar um ensino moral que é mais ou menos o mesmo. Não tem nenhuma religião recomendando o assassinato, recomendando o roubo, recomendando a humilhação, a exploração, a mentira. Ora, todos os missionários, eles sabem aquele mínimo, no mínimo, né, pelo menos o mínimo sobre as leis morais, e vão nos encaminhar na direção certa. Alguns muitos passos, outros menos, mas todos acertam mais ou menos a direção. Sinal de que a lei moral, ela não é indistinta, não é vaga, não é aleatória. Já em Platão, que foi um desses missionários, e quem nos diz isso é Kardec, depois muitos outros autores espíritas vão confirmar isso, né? Platão, que é um desses missionários, vai discutir qual é o problema da justiça. E aí ele põe na boca de um sujeito chamado Trasímaco o relativismo moral que a gente conhece hoje. A gente foi estudar em quase qualquer faculdade, a gente vai conhecer uns autores por aí, uns autores franceses principalmente, que vão dizer, a moral é inventada. Cada povo tem a sua moral, tem as suas regras de certo e errado, sua conduta. Mas isso não existe, né? No final das contas, cada um faz o que quer. E aí Platão responde o seguinte, bom, cada um fazer o que quer, na verdade não é possível. Porque quando você quer uma coisa contrária à que eu quero, quem que vai ganhar? Se não a lei, se não a consciência de certo e errado, o que for mais forte. Pode ser fisicamente, pode ser monetariamente, pode ser o cara que tem mais amigos, pode ser aquele que tem as armas, que detém as armas. Esses grupos vão impor pela violência a sua vontade, a sua opinião sobre os grupos que não têm recursos, que não têm capacidade de se defender fisicamente. Então, a ausência de lei civil e a ausência de lei moral, ela vai redundar diretamente no império da violência, no império do forte contra o fraco, na exploração do fraco pelo forte. Isso é inevitável. É aquele estado que a gente vai observar em todas as situações de caos, de anarquia que já existiram. Remova a polícia por um mês, remova o governo, e a gente vai ver que beleza que é. Que maravilha que é o ser humano descontrolado, sem regras. Né? Você começa saqueando o mercadinho da frente. Inclusive, você vai encontrar, como houve lá no Espírito Santo, né, o vereador saqueando o mercado, professores saqueando o mercado, todo mundo saqueando o mercado. Começa por aí. Passa mais 6 meses para ver que beleza que é. Vai virar a Síria. Né? Quando você suprime completamente qualquer padrão de referência de certo e errado. Porque aqueles grupos que ali estão, eles têm para si que eles estão 100% certos, o outro está 100% errado, então eu tenho mais é que destruir esse grupo mal e errado. E a gente está vendo isso de maneira generalizada na sociedade. Os extremismos da inaceitação mútua, da intolerância, que geram uma situação em que qualquer lado que você tiver está errado. Porque o único lado possível é o lado da inclusão total, da integração total da humanidade como uma família. Esse tema também é discutido. Existe até o padrão moral cultural? Existe. Existe o padrão moral do Brasil, o padrão moral do Japão e o padrão moral da Arábia Saudita. São diferentes. Mas esses padrões morais, eles não correspondem só a um produto, uma invencionice cultural. Eles, de acordo com o pensamento de Kardec e de Leon Denis, são consequências de semelhanças de patamares evolutivos daqueles espíritos que, no final das contas, constituem grandes comunidades, como que famílias que pensam de uma forma mais ou menos semelhante, que estão mais ou menos com os interesses equalizados,
e assim por diante. E já em Platão a gente já tinha essa observação de que não é possível haver relativismo, que o relativismo ele vai significar, em última análise, que não há certo e errado. O meu certo e o seu certo não existem, não podem existir, porque um dos dois tem que estar errado. E se nenhum dos dois puder provar que está certo ou que está errado, a força vai decidir isso. Então, qual que é a conclusão de Platão? 2.400 anos atrás, tende a haver uma ordem cósmica única, garantida por uma suprema inteligência moral, boa, que equilibre a conta para todos nós, que cobre a mesma coisa de todos nós. E nós vamos identificar essa mesma ideia, sempre, sempre, sempre a ideia de Deus. É sempre a ideia de Deus subindo a escada da compreensão lá do primitivo mais selvagem, pré-Moisés, que acha que o Deus é um patrono familiar, que está ali para garantir os seus interesses mais mesquinhos, para o nível da lei, que é com Moisés, né? Existe alguma lei, e você tem que seguir esse cânone mínimo comportamental, para o nível de um Deus amoroso, bom, que perdoa, que é misericordioso com Jesus e que necessariamente coloca todos nós no plano da irmandade, que nos obriga à fraternidade. Não nos obriga pela força, nos obriga pela lógica. Que sendo todos filhos de um mesmo Deus, amoroso e bom, é irracional separar classes, separar grupos de pessoas, separar os pecadores dos virtuosos e desgraçar ou condenar os pecadores. Por outra, né, se Deus é bom, amoroso, justo, ele deve ter algum mecanismo de recompensa e punição, mas esse mecanismo de recompensa e punição, para aquilo que a gente escolhe fazer de certo e errado, ele não pode ser um mecanismo material ou um mecanismo humano, movido pelo nosso instinto de vingança contra os maus ou pela nossa preferência interesseira pelos que nos agradam, pelos que nos fazem bem, mas tem que ser um mecanismo perfeitíssimo. Ora, que mecanismo mais perfeito do que colocar dentro de você a punição e a recompensa? É o seu estado interior de tranquilidade da consciência, é o teu estado interior de culpa, de desassossego, de perturbação, de conflito, que vai criar o céu e o inferno. Então, vou só ler esse pequeno trechinho aqui desse livro preciosíssimo. Muita gente não conhece. Dos que conhecem, muitos interpretam errado o significado desse livro. Interpretam-no como um tipo de coleção de curiosidades sobre o além, sobre a vida espiritual, né? Que tipo de coisas a gente pode encontrar do lado de lá? Não. Esse não é o propósito do livro, isso é um dos detalhes que aparece no livro. Mas esse é um livro que vai fazer a separação do joio e do trigo. É um livro eminentemente moral, que nos dá a ideia clara de que existe uma lei natural, universal, que vai fazer o discernimento do bem e do mal para nós, quando nós insistirmos em recalcitrar no mal. Então, temos aqui um trechinho do capítulo O Céu. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo e a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios e virtudes. E aí a gente se lembra, também no Livro dos Espíritos a gente tem a referência, né? Qual é a lei infalível para a gente não confundir o bem com o mal? Fazer o que você gostaria que te fizessem, a cada situação, de acordo com cada contexto, e não fazer o que você não gostaria que te fizessem a cada situação, a cada contexto específico.
Isso é de uma genialidade eterna, porque sempre vai ser possível um leve grau de interpretação, de acordo com a lucidez do espírito de quem está analisando essa regra, e ao mesmo tempo que tem uma flexibilidade muito maior do que um mandamento comportamental, faça isso, né? Entregue uma cesta básica por mês para uma pessoa que necessita. Então, a lei comportamental não permite interpretação. É isso, você tem que fazer isso. Fez isso, você vai para casa tranquilo. Seria um problema uma lei comportamental assim tão específica, porque, por um lado, não haveria liberdade de pensamento e de escolha. Você teria uma lei quase que robótica para seguir como uma máquina. E faça o que você gostaria que te fizessem, quer dizer, não é tão exato assim. Depende um pouco de pessoa para pessoa. O que eu gostaria que me fizessem, o que eu não gostaria que me fizessem. Existe uma flexibilidade, a gente tem como rebolar mais para cá ou mais para lá, né? Na interpretação da lei, na aplicação da lei. Por outro lado, como os próprios espíritos respondem essa pergunta, fazendo assim, não errareis. Fazendo assim, não errareis. Então, não é relativismo também. Não é depende, não é mais ou menos. Existe uma suficiência do princípio. O princípio é bom o bastante para nos levar para o caminho certo. A gente não vai se confundir se a gente pensar, eu gostaria de ser roubado, como eu estou agora roubando? Eu gostaria de ser enganado, como estou enganando? Sempre que a gente fizer essa questão, a gente vai dizer, não. A gente pode até continuar e fazer assim mesmo. Ah, mas pelo menos não sou eu, né? Antes eu do que o outro. É o que a gente frequentemente diz para nós mesmos quando a gente precisa, né, infringir as regras, quando a gente tem a necessidade de não seguir a razão, de não seguir a lei de Deus, que é apontada para nós na nossa consciência, que foi amplamente revelada ao longo da história. Porque nós não somos suficientes, nós sabemos pela metade, nós ouvimos a regra, mas nós não sentimos a regra, a gente não sente a realidade da regra, a gente não sente que ela é o caminho, ela é o cânone, ela é o que resolve. Mas nós já temos um leque de missionários, além de Kardec e de Leon Denis, uma série de outros que vieram explicar para a gente, nos mínimos detalhes, exatamente isso. Então, o que nos resta fazer agora? Meditar, trabalhar, termos paciência, auto-perdão, seguir os passos dos espíritos missionários, porque se nós não conseguimos agir como eles, a gente consegue pelo menos entender o passo a passo do manual educativo, do manual pedagógico que eles nos deram para a elevação, para a moralização, para a espiritualização. Qual é que é o manual? Sempre começa por que tipo de visão de Deus você tem. E a partir de que tipo de visão de Deus você tem, você sabe se é mais fácil ou mais difícil, se é mais assim ou mais assado, que se deve dar o seu progresso comportamental. E, no fundo, tudo é baseado na relação do ser humano com o outro, na forma como o ser humano enxerga, vê e reage diante do outro. Por isso, a máxima é fazer o que você gostaria que o outro te fizesse. Aí você faz isso para o outro. É uma reciprocidade, uma universalidade no trato com uma outra pessoa. Não é uma lei que foi escrita à revelia das relações pessoais. Por isso também não é uma lei tão específica, tão precisa. Ela depende da nossa empatia, da nossa relação, do nosso contato. Então fica aqui o convite para a gente estudar mais esses dois autores realmente divinos, conhecer mais os detalhes, os caminhos através dos quais eles nos levam a essa reflexão sobre o nosso próprio melhoramento. Até breve.